Começou? Bom dia, seja bem-vindo a mais um Café com o Coach. Aqui é o Danilo Lima, o seu coach. E nós estamos aqui todas as quartas-feiras pela Tocantins TV para proporcionar para você, para sua família, para sua empresa, para os seus colaboradores, o melhor conteúdo, conteúdo de qualidade, aqui na Tocantins TV, onde o futuro é ao vivo. Desde já quero mandar um abraço para todos os nossos net telespectadores que estão sempre conosco aqui às quartas-feiras. Mandar um grande abraço aí para o nosso amigo Gleidson Rodrigues, lá de Palmas. Gleidson Ricardo, perdão, que tem feito um ótimo trabalho aí na Tocantins TV e eu tenho certeza que tem impactado muito a região de Palmas e com certeza tem muito mais a contribuir aí com a nossa sociedade. Desde já quero desejar bom dia para a nossa entrevistada de hoje. Seja bem-vinda, Rose. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Muito bom estar com vocês nessa quarta ensolarada, né, no nosso estado. Ótimo, muito bom. Pessoal, hoje o assunto é segurança do trabalho. Você que é colaborador, você que é empresário, se esse assunto te interessa muito, eu quero encorajar você a compartilhar com o máximo de pessoas aí essa live, a compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Se você conhece aí um colaborador, um parente seu que trabalha numa empresa e não tem tido a segurança necessária, fundamental para o seu trabalho, eu quero encorajar você a permanecer conosco aqui até o final, que nós temos um conteúdo extraordinário para você nessa manhã de quarta-feira, ensolarada, como a Rose mesmo disse, esse sol aí maravilhoso, queimando para a glória de Deus esse coronavírus, não é mesmo? Boa! Muito bom. Pessoal, gratidão a Deus pela sua vida, pela sua presença, gratidão para você que está sempre conosco aqui. E como de costume, quero deixar para você, no nosso início desse programa, uma reflexão que se encontra lá em Provérbios, daquele livro de capa preta de sabedoria, Provérbios de Salomão, capítulo 16, versículo 1, diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Eu tenho certeza que muitos de nós, você como eu, fizemos muitos planos para esse ano de 2020 e muitos planos eles estão precisando ser readaptados, estão precisando ser trocados, mas nada disso impede e que eu e você venhamos a prosseguir na nossa caminhada, venhamos a crescer, venhamos a investir em nós mesmos, no nosso crescimento pessoal, na nossa vida, na nossa família, no nosso pilar profissional. Então eu quero encorajar você a confiar na soberania de Deus sobre a sua vida, a confiar que os planos de Deus, como diz o profeta Isaías, eles são maiores que os nossos planos. Desde já, muito bom dia para a Raniele que está conosco aqui, a Ivanilda, Paloma Macedo Gomes, Suelma Araújo, Maria da Paz, bom dia a todos vocês aí, a Meire Barbosa, grande abraço a Meire Barbosa, Raniele Moraes, um abraço aí para o José Gomes de Menezes e o nosso amigo aqui de estúdio, Jaxael Pablo, aqui que nos ajuda na Tocantins TV. Quero mandar um grande abraço também para o pessoal da CIP, na pessoa do Marcos Dias, aí a todos os colaboradores, o nosso grande parceiro aí. A CIP é uma parceira da Tocantins TV e de outras ações também que tem desenvolvido um trabalho extraordinário dentro do comércio de Paraíso Tocantins, porque quem é de Paraíso compra aqui, não é mesmo? Para nós ajudarmos aqui a fomentar o comércio local e ajudarmos aí os prestadores de serviços, comerciantes que precisam tanto do nosso suporte, do nosso aporte aí para sustentarem as suas famílias. Gratidão a você que está conosco aqui, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis essa live, que hoje nós vamos falar sobre segurança do trabalho. Não posso deixar de mandar um grande abraço aqui para a Nora Maciel, a nossa amiga lá da Secretaria da Cultura de Paraíso Tocantins. E, Nora, estou aguardando meu convite para a Sexta Cultural, viu? Um grande abraço para a Poliana, Zeunilda Leonardo, Daniel Brito. E, pessoal, vamos à entrevista. Bom dia, Rose Araújo. Bom dia, Danilo. Eu acredito que esse momento que nós estamos vivenciando, né, nos acostumando a uma nova rotina, esse tema segurança do trabalho e saúde no trabalho também é muito pertinente, né?
Sim, ótimo. E como você mesmo disse, nós precisamos, devido às exigências da pandemia que nós estamos vivenciando, isso a nível mundial, nós precisamos, de certa forma, readaptar muitas coisas, né, na nossa vida. E eu acredito que a segurança do trabalho é sim uma dessas coisas que precisam ser, né, colocadas, até mesmo porque, Rose, se hoje um colaborador de uma empresa ele contraiu Covid dentro do ambiente de trabalho, o que isso pode acarretar para a empresa? Olha, nós podemos antecipar que quando a gente fala de Covid, que é hoje o que nós estamos vivenciando, existem duas situações aí. O que a gente fala que é relacionada com a parte da segurança em si do funcionário e da saúde dele, né? Se o funcionário contrai o Covid, existe como comprovar que foi no ambiente laboral, na atividade laboral, né? E o que isso vai trazer de reflexo para a empresa e para o empregador? Então, Danilo, o governo federal, pensando nessa e em outras questões também, porque é um momento novo para todo mundo, uma situação nova, ele criou algumas medidas provisórias para auxiliar o empregador a interpretar esse momento. Então, olha só, existe uma medida provisória onde o governo federal diz que pode sim ser considerada uma doença contraída no ambiente de trabalho. Significa dizer para os empregadores que, se houver a comprovação desse nexo causal, o empregador vai ter, né, vai gerar aí para o funcionário a tal da estabilidade de trabalho, fora, né, outras questões aí que pode atrapalhar lá na sua produção, porque um funcionário já treinado a menos vai acarretar os demais ou vai diminuir a força de trabalho dessa empresa, e isso pode atrapalhar a produção, né, lá na ponta, digamos assim. Então, pode sim ser considerado, claro que até hoje a gente não tem informações que já houve uma comprovação desse nexo causal, mas existe a medida provisória que fala que pode sim ter, os órgãos governamentais podem acreditar e decidir que tem essa relação direta. Então, seria muito ruim para a empresa, né? Porque além de diminuir a sua força de trabalho, ainda teria os tais passivos trabalhistas, né? Então, é negativo, né, para o empregador e, claro, para o funcionário também, né? Por isso que é importante, Rose, você que está nos assistindo aqui, você que está chegando agora, compartilhe essa live com o máximo de pessoas, mande aqui a sua dúvida, mande aqui a sua pergunta sobre segurança do trabalho, quais são os seus direitos, né, como colaborador, você como empregador, porque à medida que você resolver essas dúvidas, você vai estar longe dessa zona de risco de contrair o Covid. Como a Rose mesmo disse, e Rose, vou te chamar de Rose, viu? Pode. Tranquila, né? Rose, se for diagnosticado, por exemplo, uma transmissão comunitária dentro do ambiente de uma empresa, qual é o primeiro passo que essa empresa precisa tomar diante dessa situação? Ótimo. A primeira coisa que nós temos que observar é que cada município tem o seu decreto falando das medidas que o setor público desse município tomou em relação a esse momento. Aqui em Paraíso, quando é identificado qualquer colaborador que foi, né, testado positivo para o Covid, a Secretaria de Saúde ela destinou um posto, né, que é lá do setor oeste, um posto de saúde, uma UBS, para tratar de todos os casos, inclusive dos casos de funcionários, né, que tem essa relação de trabalho. Então, o funcionário vai se direcionar para lá. O que a empresa tem que fazer é acompanhar, Danilo, como que está o tratamento, né? E acompanhar essa questão de saúde do funcionário, tá? Internamente, o que a empresa tem que fazer é dar esse auxílio para o funcionário. Tá? Afastar ele, às vezes não é nem o funcionário, algum membro da família testou positivo e o médico que está acompanhando ele optou por afastar, né, por isolar também, optar por isolamento social do cônjuge, né, digamos assim. Então, a primeira coisa a observar é o decreto do seu município, tá? Ótimo. Para atender, porque é o seguinte, existe a lei federal, que é as medidas provisórias, mas os empregadores, aí na sua jurisdição, vamos dizer assim, no seu município, não pode descartar um decreto municipal. Tá? Então, as leis precisam ser seguidas e a gente se adequar conforme o ambiente que a gente está, o local que a gente está. Respeitar essa hierarquia, não é mesmo? Exatamente.
muito bom, muito esclarecedor. E eu acredito que todas as pessoas que estão conosco aí estão tirando aí a sua dúvida. E para quem está chegando agora, Rose, qual é a função Você, no caso, é técnica de segurança de trabalho há 14 anos, não é isso? Isso, correto. Você é formada em economia, em contabilidade, mas optou em continuar nessa área de segurança técnica. Isso. Qual é a função de um técnico de segurança de trabalho dentro de uma empresa? Olha, vamos dizer que o técnico de segurança do trabalho, ele tem uma visão mais ampla, Danilo, e é até um agente aí, um intermediador, digamos assim, entre os direitos dos funcionários, né, e do empregador. O nosso objetivo principal é garantir que o processo produtivo aconteça da melhor maneira. Em que sentido? Em dar instrução para o colaborador de como ele deve produzir, mas se protegendo, né? O que eu mais defendo é o seguinte: funcionário consciente, ele vai produzir melhor e vai gerar para essa empresa mais valor. Ou seja, ele sempre vai estar bem, ele vai estar íntegro, ele vai estar com a saúde em dias, ele vai se preocupar com a segurança dele, né? Existe, Danilo, ainda um certo preconceito que nós, dessa área de segurança, eu não sei nem se a palavra mais adequada seria essa, preconceito, mas existe uma resistência por parte de alguns funcionários quando tem um técnico dentro da empresa. Por quê? Porque a gente acaba cobrando mais desse funcionário para ele tomar os cuidados com a própria saúde. Olha, veja bem, eu estou me preocupando com a sua saúde e cobro para que você se proteja. Você deveria receber essa minha informação, essa minha cobrança de uma forma positiva. Mas, na prática, não é isso que acontece. Por quê? Porque ninguém gosta de ser cobrado, né, Danilo? Você, como coach, sabe muito melhor do que eu isso. Então, é natural as pessoas terem essa resistência. Mas o que a gente tem que observar? Por que a gente trabalha? Não é? Além de ser uma questão econômica, porque todo mundo precisa de uma renda no final do mês, é uma questão social também. A gente quer se sentir pertencente a algum grupo, né, a algum setor, a gente quer ter o contato com as pessoas. Pessoal, imagine o funcionário numa situação de acidente que precisa ficar muito tempo afastado do trabalho. Danilo, isso mexe com a parte emocional da pessoa. Isso vai gerar alguma consequência direta lá na casa dele, na família dele. Então, falar de segurança do trabalho é garantir, amigo, que você vai estar bem fisicamente, mas que você vai estar bem nos outros setores também que fazem parte da sua vida, né? Dessa questão social sua, né? Às vezes a gente fala muito da parte da empresa. É ruim para a empresa porque perde uma pessoa treinada, é ruim para a empresa que vai ter que contratar hoje outro, o custo de contratação é alto, a gente sabe, né? Mas o que está à frente, o que a gente defende é a vida da pessoa. Porque nós estamos falando, Danilo, de acidente. Às vezes pode ser um acidente simples, que a pessoa nem se afasta. Agora, se a gente pegar os casos de acidente mais grave, que pode até provocar o óbito, e aí? E a minha família, será que eu poderia ter evitado isso? Então, eu costumo dizer que falar de segurança do trabalho, de você se proteger, de você querer se proteger, é muito uma questão motivacional também. Por que eu devo me proteger? Eu não preciso de técnico estar me cobrando. Eu tenho que ter os meus motivos, né? Eu preciso trabalhar, eu quero crescer na minha profissão, eu quero crescer dentro da minha empresa, né? Mas por qual motivo? Então, é uma questão motivacional e comportamental também, né? Ótimo. Uma questão também, Rose, como você bem falou, de consciência, não é mesmo? Às vezes se cobra-se por quê? Porque a pessoa não tem consciência da importância que é, né, seguir as medidas ali de segurança do trabalho. Quero mandar um grande abraço aqui para o meu amigo Wesley Nonato, lá de Luiz Eduardo Magalhães. Saudade de você, Wesley. Um grande abraço aí para o nosso pessoal da Bahia. Um abraço para o Paulo Cavalcante, que está falando de Juazeiro da Bahia. Gleice Kelly Rodrigues, um grande abraço, bom dia. E eu tenho certeza que você está absorvendo bastante aí a respeito desse assunto sobre segurança do trabalho. E eu já observei, eu gosto muito de ler os noticiários, de me manter informado, por acreditar que o conhecimento ele é poder, não é mesmo? E eu já observei, Rosa, que principalmente ali na região da Lagoa, me corrija se eu estiver errado, teve um período que aconteceu muitos acidentes de trabalho.
naquelas lavouras, naqueles silos, né? Eu me recordo aqui de uma situação de uma pessoa que caiu dentro de um silo daquele e veio a óbito. E tudo isso pode ser evitado, não é mesmo? Fala para nós, quais são as principais empresas que você e a sua empresa tem atuado? É o comércio local, é a prestação de serviço, é o agronegócio, é as indústrias? Olha, Danilo, a Clínica Líder, ela trabalha com assessoria, e eu até gostaria de ressaltar o que é assessoria, né? Porque a gente acaba confundindo com os outros conceitos de consultoria, né? Mentoria, né? Mentoria. Então, assessoria, ela vai junto ao empregador, né, fazer esse levantamento da atividade, do ambiente laboral. A gente indica o que precisa ser feito e a gente também realiza. Então, nós temos bastante clientes na região da Lagoa e aqui no Vale do Araguaia também, porque essa questão do agronegócio é muito forte na nossa região. E a gente tem observado, né, que os acidentes que acontecem, geralmente eles são mais sérios, digamos assim, né? E todos eles dá para serem evitados, Danilo. Todos a gente consegue, com medidas simples, evitar esses acidentes mais graves, tá? A gente tem observado, por exemplo, você citou a questão do silo, né, dos acidentes em silos. Primeiro, a parte de treinamento, digamos assim. O funcionário que vai trabalhar num silo, ele tem que estar muito consciente do risco que é trabalhar naquela atividade. Porque é um trabalho em altura, dependendo da empresa, tem espaço confinado, ainda tem a questão do pó, né, liberado por esses grãos em si, que também provocam asfixia. Então, assim, Danilo, avaliar o ambiente de trabalho, inserir um EPI que é fácil ser usado, né? Talvez só essas medidas simples já possam contribuir demais para evitar um acidente desse. Então, o empregador, às vezes por falta de informação, às vezes porque a empresa ainda é de um porte menor, às vezes ele não tem, né? Ninguém cobrou ele essa parte de documentação, o que ele tem que fazer, né? Mas um pouquinho ali que ele tenha, né, de percepção, o que eu tenho que fazer aqui, por que tem que ser assim, né? Isso talvez já possa ser o suficiente para ele evitar um acidente dentro da empresa dele, tá? Como que as pessoas irão ver a minha empresa se acontece um acidente fatal, né? Eu costumo sempre dar o exemplo, Danilo, que as grandes empresas, as multinacionais, elas investem demais na parte de segurança do trabalho e da saúde do trabalhador. Por quê? Porque ter funcionários bem, digamos assim, e não ter índice de acidente, faz com que essas empresas se tornem mais competitivas. Olha, se a gente for pegar um exemplo recente, lembra do caso da Vale do Rio Doce, do acidente que aconteceu lá em Brumadinho? Sim. Olha, para quem acompanha um pouquinho a Vale há mais tempo, olha como que caiu, né, a reputação, né, a credibilidade, as ações dessa empresa após aquele acidente. Então, vejam que cuidar dessa parte também, eu falo parte porque a empresa é uma engrenagem, vários temas, e também um deles é a segurança e saúde, é importante para deixar a sua empresa mais competitiva, para você expandir a sua empresa, sabe? Então, são informações, Danilo, primordiais para o empresário também estar atento, né? Isso mesmo. Muito obrigado a vocês que, com certeza, estão absorvendo com muita precisão aí. Olha só o comentário aqui da Cleia, quero mandar um bom dia para ela. Ela disse assim, ótimo tema, assunto que todos precisamos ter conhecimento, como funcionário e como empresário. Isso mesmo, Cleia. Todos nós precisamos ter conhecimento a respeito de segurança do trabalho para evitarmos. Eu costumo dizer que o melhor remédio é você, de certa forma, a prevenção, não é mesmo? Não é precisar, né, acontecer algo terrível dentro da sua empresa, como a Rose mesmo trouxe aqui para nós. A credibilidade da empresa vai lá embaixo, né? O valor que a empresa tem, porque o colaborador, o ser humano, a humanidade precisa ser um valor dentro das empresas. E eu falo isso porque já tive o privilégio de atender várias empresas como coach de coach business, e eu observo e consigo resgatar esse valor. Porque tem empresários que ele tem aquela mentalidade de que a empresa, eles não veem a empresa com equity, né, como o americano ele vê. Eles veem a empresa simplesmente como um lugar que eles sugam, e ele está ali para sugar. Só que a empresa ela é muito mais do que isso. Você tem que construir uma empresa tendo consciência de que ali você tem que começar uma empresa para
trazer valor para essa empresa, agregar valor nessa empresa, trazer o equity para essa empresa, né? Que muitas pessoas não sabem o que é equity, mas o equity dentro de uma empresa é você, de certa forma, investir ali no patrimônio da empresa, você conseguir agregar valor a essa empresa ao ponto de você conseguir vendê-la com um preço que contribua aí aproximadamente a 10 meses de faturamento da sua empresa. Quero mandar um abraço aqui para o Bispo Wesley da Silva, lá da Nova Chance Norte Palmas. Um grande abraço aí, Bispo Wesley, o nosso amigo nosso lá do CIMETO, né, do Grupo Interdenominacional de Pastores do Estado do Tocantins. Pessoal, vamos continuar falando aqui sobre segurança do trabalho e como que é a atuação da segurança do trabalho no agronegócio, Rose? Que a gente tem visto que o agronegócio ele tem deslanchado, né, nesse período de crise, de pandemia. Qual é a contribuição que você e a sua empresa pode trazer para o agronegócio? Olha, é muito pertinente a pergunta, porque a gente está no momento de safra aí, né? Então, está bem alta. Então, olha só, essa parte de agronegócio, ela é um setor, quando a gente fala da segurança de trabalho, é um setor bem específico, né? Tem normas muito próprias dele, tem documentos que precisam ser realizados, o acompanhamento precisa ser diferenciado. A logística desse trabalho lá no campo, Danilo, ela é bem particular. Então, a parte de segurança do trabalho, ela tem que antecipar, né? A gente diz que fazer um acompanhamento uma vez na semana, se a empresa for de menor porte, não tiver um profissional o tempo todo lá dentro, uma vez na semana ou a cada 15 dias é bem importante, tá? Ótimo. Porque a forma que esse trabalho acontece, o tempo, né? Tudo é, digamos assim, né? Tem tempo para a colheita, tem tempo para isso, tem tempo para acabar aquele local e ir para outro, né? Eles têm lá as palavras, né, que eles usam lá, mas é muito particular esse setor. Então é extremamente importante que, além dessa questão de indicar o EPI correto, né, não é só a questão de indicar o EPI em si, o equipamento de proteção em si, mas se preocupar também com o conforto que esse equipamento vai gerar para o funcionário, sabe? Ó, vamos pegar um exemplo que está acontecendo agora. Todos nós agora, em função da pandemia, estamos usando máscara. Olha quem usa máscara e já usa óculos de correção. A gente começa a respirar, o óculos embaça todo, sabe? Então, a questão do conforto na hora de indicar um EPI para o cara que trabalha lá no campo, a céu aberto, tem sol, tem calor, sabe? Às vezes tem chuva, o clima às vezes não está favorável. Então, é importante indicar as melhores medidas conforme a realidade de cada empresa, Danilo. Ótimo. Né? Você falando, me veio à mente os leilões, né? Eu acredito que os leilões eles precisam de utilizar mais essa questão da segurança do trabalho. Me corrija se eu estiver errado, mas eu quase não vejo EPI, né? Quase não vejo equipamento ali de proteção. Principalmente aquelas pessoas que estão ali dentro da terçal ali, manuseando gado. Às vezes você está ali só com ferrão, né? E se um animal daquele avançar numa pessoa, não é mesmo? Aí é onde entra a questão das instruções, dos treinamentos que a gente fala, né? Sim. Às vezes alguém chega para mim e fala assim, né? Quando a gente está lá no campo fazendo esse trabalho. Mas eu já tenho 15 anos que trabalho com isso, 20 anos, nunca me aconteceu nada, né? Eu falei, amigo, dá graças a Deus, só que o dia da manhã a gente não sabe. Então, treinar o funcionário é o quê? Antecipar o que pode acontecer. Cara, às vezes só de você mudar a posição que você está em frente ao animal, já pode te oferecer uma segurança maior. Sabe? Então, eu sempre defendo que o treinamento, a instrução para os funcionários, de maneira geral, independente do ramo de atividade, talvez é o pontapé inicial para garantir que ele não vai se acidentar, sabe? Que a empresa nunca terá esse tipo de problema, nunca terá um passivo trabalhista, nunca terá uma reclamação trabalhista nesse sentido, Danilo. A gente está até com um caso real hoje. Um senhor que já trabalhava há muitos anos como vaqueiro, e ele caiu do cavalo e teve uma lesão na coluna. E aí o médico dele falou, não, foi acidente de trabalho, porque uma queda, tudo bem, queda às vezes, a quantidade de quedas que acontece são muitas, mas a lesão que eu tive na coluna foi de agora ou eu já tinha antes? Sabe? Então o médico dele, né, lá no momento de realizar o laudo, isso e aquilo, disse que sim, tinha relação com a queda, então foi acidente de trabalho, mas quando chega no empregador, quando chega no INSS, que é quem vai pagar o benefício, não, ele já tinha isso. Sabe? Então, olha só, onde entra a questão da saúde também do trabalhador nesse ponto, né? Cuidar dessa saúde de maneira preventiva vai evitar um tipo de problema desse no futuro, sabe? E qual a ação a sua empresa e vocês podem proporcionar para trazer essa prevenção? Por exemplo, né? Um exame, vocês fazem exames admissionais, isso?
todos os exames ocupacionais, que são os admissionais, no início da atividade laborativa, os periódicos, os demissionais, retorno ao trabalho, os complementares, que é conforme cada função, conforme cada ramo de atividade, né? Todos esses. Ótimo, olha só, pessoal, que extraordinário. Quero mandar um abraço aqui para o Gustavo Pereira, nosso amigo lá do Café Gran Brasil, café de qualidade. Se você não provou, prove, que eu tenho certeza que é um café diferenciado. Quero mandar um abraço aqui para o Luiz Almir Duarte, grande trader, né? Daqui de Paraíso do Tocantins. Se você deseja aprender mais sobre Bolsa de Valores, procure o Luiz Almir, que ele vai conseguir te dar o suporte que você precisa. Rose, existe uma MP, que é a 927/2020, que fala sobre algumas atualidades aí que o STF está colocando para as empresas. Fala mais para nós um pouco mais sobre essa MP. Olha, essa medida provisória 927 é uma das medidas trazidas aí pelo governo para que as empresas, Danilo, possam escolher o que elas decidem nesse momento de pandemia. Por exemplo, a 927, ela trata exclusivamente da parte de segurança e saúde dos funcionários. Então, o empregador, ele pode deixar para fazer os exames periódicos, por exemplo, depois que passar esse período de pandemia. O que, na minha opinião, Danilo, como eu assim também não sou crua na parte de economia, eu acredito que esse ponto da medida provisória foi para dar um fôlego para as empresas. Agora que a gente está vendo as pequenas empresas, principalmente, que sofrem mais com a questão financeira no momento da crise, imagine você ter que pagar exames, pagar isso e aquilo. Então, o governo deixou para o empregador decidir se ele quer fazer agora ou não. Como que ele vai tomar essa decisão? Baseado na realidade dele, no caixa da empresa dele, sabe? Então, essa medida provisória, ela veio falar isso, ela alongou o prazo, tá? Para o empregador deixar para cumprir essas obrigações trabalhistas lá na frente. Um dos pontos que tinha essa medida provisória, quando ela foi lançada agora no início do ano, é que os auditores fiscais, né, da Secretaria de Trabalho, o antigo Ministério do Trabalho, eles não fariam as auditorias, né, durante esse período de pandemia. Só que agora, no final de abril, o Supremo Tribunal derrubou esse artigo, digamos assim. Então, os auditores podem, sim, fazer fiscalizações. Inclusive, agora está acontecendo uma fiscalização indireta dos auditores do trabalho. O que eles estão querendo? Estão, junto das empresas, tentando buscar alternativas para oferecer mais segurança para os colaboradores, para dificultar, Danilo, que esses colaboradores venham a contrair o vírus no ambiente de trabalho. É claro que, olha, a gente tem que entender que mesmo você estando na sua casa, você corre o risco de contrair o vírus, o Covid. Mas se a empresa tiver algumas medidas, como melhorar a higiene, né, a gente já viu que nos supermercados eles instalaram aqueles escudos de acrílico, os funcionários estão usando máscara, aquele protetor facial. Então, isso são medidas adicionais para dificultar, para melhorar, né, a distância entre funcionário e cliente. Então, pessoal, são medidas para que o funcionário tenha mais segurança e né, proteger a saúde dele enquanto está na atividade laborativa. Então, os fiscais do trabalho, eles estão cobrando um anexo ao PPRA, que significa Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, onde o empregador vai dizer o que ele está fazendo, já que o risco de eu contrair o vírus, o Covid, é o que a gente classifica ali como risco biológico. Antes, esse risco biológico existia só para quem trabalhava em hospitais, em laboratórios, sabe? Que contrair doenças através de vírus e bactérias. Agora, a gente está num momento que qualquer pessoa pode contrair esse vírus e bactérias, né? Então, o que os fiscais estão cobrando é um posicionamento das empresas. Na prática, o que você está fazendo para proteger os seus funcionários? Então, o Supremo derrubou esse artigo da medida provisória, está acontecendo a fiscalização, e a gente está já acompanhando algumas empresas fazendo esse trabalho, né, auxiliar os empregadores a estar cumprindo essa fiscalização indireta, elaborar esse documento que a gente está chamando protocolo ou plano de contingência, né, cada um chama do nome que quer. Mas o fato é que os empregadores aqui de Paraíso, por exemplo, as empresas, se tiver uma situação dessa de serem fiscalizados, vocês podem nos procurar. A gente vai
né, te ajudar a entender como você pode atender a essas fiscalizações, né? Às vezes, Danilo, o empregador ele fica um pouco perdido, porque essa parte legislativa ele não acompanha todos os dias, e é natural. Então, eu só gostaria de deixar as portas abertas para auxiliar você a entender o que eles estão cobrando. Às vezes, são medidas simples, sabe? Explicar, conversar, olha, o passo é esse, o caminho é esse. Eu acredito que, principalmente aqui na nossa região, que as empresas são menores, ter essa ajuda, esse auxílio, vai te ajudar a passar por esse momento de pandemia de uma maneira mais leve, digamos assim. Ótimo. E quero convidar a Rose aí a deixar o seu contato, o contato da sua empresa, para todas as pessoas que têm aí as suas dúvidas, você que é empresário, você que é colaborador e deseja saber qual é a atitude que o teu empregador tem que ter com você aí no teu ambiente de trabalho. Por gentileza, Rose. Olha, a Clínica Líder, nós ficamos aqui na Bernardo Saião. O nosso telefone é 3361-1310, tá? Atendemos durante todo o dia, de segunda a sexta. Tem eu que sou técnica já há bastante tempo, né? Técnica de segurança, e tem o Lorivan também, que é formado na área há bastante tempo também. Então, gostaria de deixar as portas abertas. Você que é funcionário, quer entender mais, poxa, eu fui lá no INSS solicitar minha aposentadoria e me pediram um documento, Rose, chamado PPP, eu não sei o que é isso, eu não sei nem para onde que eu vou, né? Então, se você precisa de informações, de ajuda ou de documento, se for empresário, né, empregador, na área de segurança do trabalho, voltado para leis trabalhistas e leis previdenciárias, nós podemos te ajudar. Tá? Estaremos de portas abertas para contribuir, Danilo. Ótimo, muito bom. Gratidão, Rose, pela sua presença essa manhã aqui. Contribuiu muito conosco. Eu tenho certeza que muitas pessoas aí tiraram as suas dúvidas. Quero mandar um abraço aqui para o José Orley Gonzaga. Bom dia, José Orley. Mandar um abraço aqui para o nosso amigo Gleidson Ricardo. Disse assim, bom dia, ótima entrevista. Pessoal, acompanhe o Gleidson Ricardo aí na Tocantins TV em Palmas, que você que não está acompanhando, você está perdendo um conteúdo de qualidade. As entrevistas ali da Tocantins TV têm produzido ótimos resultados e eu tenho certeza que você que tem enfrentado os desafios aí desse decreto municipal de Palmas, pode estar procurando o Gleidson aí para estar auxiliando você nessas demandas junto à Prefeitura Municipal. Quero mandar um abraço aqui para os nossos parceiros da Tocantins TV, a Remo Material de Construção. Um abraço para o pessoal da Drogaria Araguaia, lá da região sul também, no centro, do nosso amigo Jaxael Pablo. Jaxael, tem aquele álcool em gel de promoção lá ainda? Quanto que tá? R$11, somente R$11. Quero mandar um abraço aqui para o pessoal da Sagaz Seguros, o pessoal da Toledo Fibra Ótica, que são nossos parceiros aqui também, o pessoal da Clínica CEP e também Nocauto Superior da Telinha. Por gentileza, acompanhe aí, né, na telinha superior aí do nosso monitor aí, os nossos patrocinadores, né? Eu acabei confundindo aqui, perdão. Pessoal, quero convidar você para o nosso programa Paraíso Rural, que acontece todos os sábados às 8 horas da manhã. Mandar um abraço aqui para o nosso amigo Cícero Roberto, pessoal também do Veloso Music, né? Sábado, 1h da tarde. Esses dias eu entrei lá rapidão, rapaz, lotado, pessoal lá ouvindo a música do Veloso. Parabéns, Veloso, aí pelo programa. Pessoal, você que deseja trazer o teu produto, o teu serviço para a Tocantins TV, nós estamos aqui de portas abertas, porque sabemos do alcance que a internet hoje tem na vida das pessoas. Recentemente eu trouxe aqui 2 pessoas para falar aqui para vocês sobre a importância de você como empresário ter aí o seu site, desenvolver o seu site, você como empresário trabalhar a questão do marketing digital, e a Tocantins TV tem facilitado a vida de muitos empresários e ajudado aí na questão do faturamento, nas vendas, divulgando o seu produto, a sua marca, a sua empresa aqui na Tocantins TV. Então você que é desejoso de ampliar o teu negócio, por gentileza, nos chama aí no direct, deixe o seu telefone, a sua mensagem, procure a minha aqui, Danilo Lima, e procure também o Jaxael Pablo, que nós vamos esclarecer todas as suas dúvidas. Pessoal, quero falar também sobre a Sexta Cultural, que vai acontecer agora, nessa sexta-feira, e convidar você para estar
participando dessa cesta cultural. Mais uma vez, agradecer a Rose pela sua presença, viu, Rose? Gratidão pelo seu conhecimento, a sua informação, pela contribuição que você trouxe aí para nós nesse dia, nesse mês de junho que se inicia, não é mesmo? Hoje é dia 3 de junho. Sim, dia 3 de junho. Com certeza o mês de junho será melhor do que maio. Grandes coisas Deus tem aí para a nossa vida. E como de costume, quero finalizar esse programa orando por você, orando pela sua vida, sua família, você que é empresário, você que é colaborador, você que nos assiste aí de outros estados, de outro país, eu quero estar orando e abençoando a sua vida. Vamos orar então? Deus, nós te louvamos, Pai, por esse dia, te louvamos pela nossa vida, pela nossa saúde, te louvamos, Pai, pela Tocantins TV, pela vida do Gleison Ricardo, da sua família. Te louvamos por toda a equipe. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa estar visitando e abençoando cada empresário, cada colaborador das empresas, livrando-nos, Pai, de todo mal, de toda enfermidade. Abençoa a nossa querida cidade de Paraíso, Tocantins. Abençoa o nosso estado do Tocantins. Deus, dê sabedoria aos nossos governantes, dê sabedoria, dê a direção dos céus, a direção de Deus sobre a nossa vida, a nossa família. É o que nós oramos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Em o nome de Jesus. Amém. Pessoal, muito obrigado você que permaneceu conosco aqui até o final desse programa. A você que está aí compartilhando com o máximo de pessoas essa live. Gratidão pela sua vida, gratidão pela sua presença e desejamos a você uma ótima semana, uma semana extraordinária. Esse foi mais um Café com Coach na Tocantins TV, onde o futuro é ao vivo.